Oi, gente! Vamos para mais um vídeo aqui no canal e eu quero propor algo para vocês. Como vocês devem ter visto aí pela capa, eu tô chamando esse vídeo ou esse quadro, digamos assim, de Papo-se Embora. Então, eu quero, sempre que possível, vir aqui só para trocar uma ideia sobre algum assunto específico. É claro que nesse contexto, a princípio nesse contexto de vir morar aqui em Portugal. E então é um vídeo mais de uma conversa nossa, digamos assim. E aí é muito importante dizer que esses vídeos assim, eles vão expressar puramente a minha opinião, digamos assim, né? Então é uma conversa, digamos que entre amigos. Gente, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever aqui no canal, deixar seu like nesse vídeo. E eu quero um minutinho aqui da sua atenção para fazer um meu agradecimento também, um agradecimento muito especial. A gente tem recebido um feedback muito positivo, muito bom. Nós temos nos sentido muito abraçados por vocês de um modo geral. Então, assim, é bom saber que as pessoas torcem por você, é bom saber que as pessoas têm um carinho por você. Isso é muito bom mesmo. E eu tô muito feliz com todo esse feedback, com todo esse carinho. Mas eu quero deixar aqui um beijo em especial para Dona Elza Borba. Eu não podia deixar de mencionar aqui, gente. Eu fiquei tão comovida com a mensagem da filha dela dizendo que ela tem 93 anos, acaba de fazer 93 anos e assiste a gente. E gosta do nosso conteúdo. E aí isso é tão gostoso, isso é um abraço no nosso coração, de verdade. Uma pessoa com tamanha experiência, com tamanha vivência está acompanhando a gente. Então, fiquei muito comovida, muito lisonjeada, muito honrada, me senti muito honrada. Eu me sinto muito honrada de saber que vocês estão gostando do conteúdo aí do outro lado. A gente faz com a intenção de colaborar, gente, de ajudar, de verdade. Então, eu fiquei muito feliz por essa mensagem. Então, um beijo bem grande para Dona Elza. E não só, um beijo para todo mundo aí que tem sido carinhoso conosco, que tem acompanhado a gente com assiduidade e aprovado o que a gente está fazendo do lado de cá. Então, muito obrigada, gente. Vamos lá, eu tenho recebido muitas perguntas, seja nos comentários dos vídeos aqui que a gente tem postado ou por direct no Instagram. E eu adoro essa interação, adoro essa troca que a gente está tendo. É algo bem novo para mim, mas é algo que eu gosto bastante, certo? E aí algumas perguntas, elas são bem repetitivas até. Existe a pergunta que eu digo que é a pergunta de 1 milhão de euros, que é, quanto levar? Quanto levar? Mas esse é assunto para outro momento, certo? Mas existe uma pergunta muito comum que a gente tem recebido por esses canais, que é assim, Tássila, o que você acha? Eu devo ou não ir? A gente deve ou não prosseguir com o planejamento? Dá ou não dá para imigrar nesse momento? É muita loucura? É loucura imigrar para Portugal nesse momento, no momento que o mundo está vivendo? E aí, gente, que minha opinião, tá? Minha resposta, minha opinião. É uma pergunta muito delicada de se responder, muito delicada e mais do que delicada, é uma pergunta onde a resposta é muito pessoal, entende? É algo que outra pessoa não pode responder por você. E eu sei que quando as pessoas perguntam isso, não tem problema nenhum perguntar, pelo amor de Deus. Elas não querem que a gente responda por elas querem saber a nossa opinião, porque elas precisam se apegar a alguma coisa. Às vezes a gente tá ali no meio de um planejamento e não sabe agora se vai, se para, mas precisa se apegar a alguma coisa. Vamos lá. Eu penso que mudar de lugar, mudar de país, é um passo muito grande e muito decisivo. Não é algo que você deve fazer, que alguém deva fazer dizendo assim, eu vou, daqui a alguns meses não der certo, eu volto. Óbvio que se não der certo, a gente tem para onde voltar, digamos assim, a gente mantém as nossas origens, a gente mantém as nossas raízes, a gente tem nossa família, a gente tem uma base, tem para onde voltar, digamos. Mas não é um passo que você deva dar com essa mentalidade. Por quê? Porque vão existir momentos difíceis, acredito eu. A gente não tem passado ainda por esses momentos de um todo assim, digamos assim, é tudo muito recente para nós. Mas a gente sabe que não são flores apenas, né? Nada nessa vida são flores apenas. E qualquer mudança, seja ela qual for, ela tem um peso de responsabilidade, ela tem esses
percalços do caminho, tem coisas com as quais a gente vai lidar. Imagina uma mudança desse tamanho. Então, assim, eu penso que é um passo muito decisivo, é um passo muito grande a ser tomado, e que, exatamente por ser algo tão definitivo, digamos assim, tão decisivo, definitivo não no sentido de que não possa voltar atrás depois, mas de ser algo tão grande, tão importante na vida de uma pessoa, não é algo que deva ser decidido a partir da opinião de outras pessoas. Compreende o que eu tô querendo dizer? É algo que precisa ser muito fortemente decidido, primeiro consigo mesmo, ou quando é família, entre o casal. Por exemplo, nós, aqui, eu e o Joelis, quando a gente começou a desejar sobre morar fora e a planejar e a pensar a respeito, não digo nem planejar, pensar a respeito, primeiro nós conversamos entre nós, eu e ele, e aí a gente alinhou isso muito bem entre nós, se era isso mesmo que nós queríamos, quais as implicações desse passo, o que isso mudaria na nossa vida, enfim, a gente conversou entre nós. E quando a gente resolveu entre nós, entre eu e ele, que seria assim, foi então que a gente passou a conversar com outras pessoas. Foi quando a gente envolveu os nossos filhos primeiro, né? Conversamos com eles também, escutamos o lado deles também. Mas eu digo assim, até para ouvir a opinião de outras pessoas, primeiro tinha que ser algo que estivesse muito convicto já dentro de nós. Por quê? Porque não é uma decisão que você deva, que é legal você estar balançando. E a gente sabe que as pessoas, elas divergem em termos de opinião. Então, não é uma decisão, é um passo que a gente precisa dar esse passo com tamanha segurança do que a gente está fazendo, para a gente não ficar oscilando. Ah, fulano disse que acha melhor não ir. Ah, então talvez seja melhor não ir. Ah, cicrano disse que é melhor ir. Ah, então talvez seja melhor ir. Então, assim, primeiro a gente precisa ter a nossa convicção, entende? Para então ouvir os outros, se é que é necessário ouvir. Por que eu digo se é que é necessário? Porque às vezes você não precisa dessas opiniões externas, às vezes você só precisa comunicar. Por exemplo, eu cheguei para os meus familiares, para meus pais, para minhas irmãs, e eu não perguntei a opinião deles sobre eu vir morar em Portugal. Eu os amo, eu os respeito. Eles têm muita influência sobre a minha vida, mas eu disse, olha, nós decidimos, nós estamos indo, espero que vocês torçam por nós e tal, enfim. Existem determinados passos na nossa vida que a gente não condiciona muito a opinião dos outros. Até porque se alguma coisa der errada nesse processo, eu não vou poder responsabilizar os outros. O único responsável pelas minhas decisões sou eu, digamos assim, né? Mas uma coisa não elimina a outra. Em que sentido? Não exclui a gente de poder, sim, ouvir sugestões, conselhos. Eu não sei se eu tô ficando meio contraditória, mas, por exemplo, mesmo estando convictos do que nós queríamos, a gente começou a acompanhar relatos de pessoas que estavam vindo, a gente trocava ideias com pessoas que tinham acabado de chegar, ou ouvíamos relatos de pessoas que já estavam aqui há mais tempo também, de quais tinham sido suas dificuldades, mas sempre no intuito daquilo fundamentar ainda mais a nossa decisão já tomada, e não de pautar a nossa decisão a partir daí. E aí, gente, o que a gente tem visto nesse momento? É loucura imigrar nesse momento? O que a gente tem visto? A gente tem visto um quadro de desemprego, isso é fato, aqui em Portugal, no Brasil e em outros lugares do mundo, isso é fato. A gente colocar no YouTube dos canais de pessoas que moram aqui, de outros youtubers que já moram aqui há mais tempo, a grande maioria eles são meio que unânimes em dizer que esse não é o momento de imigrar para Portugal. E aí, assim, a gente está falando de pessoas que estão aqui há mais tempo e que têm um porquê dizer isso, né? Então, eu penso que se eu tô lidando com alguém, se alguém que mora aqui há 10 anos está me dizendo assim, olha, esse não é o melhor momento, é porque, de fato, esse não deve ser o melhor momento. Alguém que mora aqui há 3 anos está dizendo, esse não é o melhor momento, de fato, não deve ser o melhor momento. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas, elas não dizem isso na maldade, não. Elas dizem isso respaldadas em todo um contexto. Então, assim, de fato, eu penso que não é o melhor momento para emigrar. Óbvio que não, né? Ah, mas e por que você emigrou nesse momento? Porque nós já tínhamos um planejamento prévio de um certo tempo, muito bem elaborado. Nós já tínhamos
parado com determinadas coisas que nós fazíamos no Brasil. Nós já não estávamos mais trabalhando lá, nós já tínhamos vendido bens, nós já tínhamos transferido recursos para cá há algum tempo. Antes mesmo dessa pandemia toda, fechar fronteiras. Então, assim, por que que essa decisão é uma decisão muito pessoal? Porque quem vai dizer para você se é possível ou não imigrar nesse momento, com tudo que está acontecendo, é você, é o seu planejamento, é você que sabe quais passos você está dando, em que momento do planejamento você está, se você está num momento em que você é possível puxar o freio de mão e dizer assim, eu não vou agora, eu vou prolongar um pouco, eu vou deixar para ir depois, mas eu vou com mais segurança, ótimo. Mas se você está no meio de um planejamento em que talvez isso não seja possível, é uma questão, gente, de análise de riscos. Quem lida com empresas, com mercados, sabe que toda decisão tomada, ela vai incluir riscos. Algumas com riscos maiores, outras com riscos menores, mas todas vão ter riscos, certo? Então é uma questão de pesar o que é mais vantajoso, qual decisão apresenta o menor risco. Então, assim, a gente já estava numa fase do nosso planejamento que não dava muito mais para voltar para trás. A gente segurou ainda alguns meses onde estávamos, mas a gente sabia que esse ano ainda a gente teria que estar aqui, certo? Então, assim, é uma decisão muito pessoal e que precisa passar muito pelo seu planejamento. O que eu digo é, se você já precisa de um bom planejamento psicológico e financeiro para imigrar, no momento como esse que o mundo está vivendo, esse planejamento precisa ser ainda melhor elaborado. A gente sabe que o planejamento, ele não... Ele vai tentar prever todas as situações. Tentar, né? Ele não prevê tudo. Mas um bom planejamento, ele vai te preparar para você estar menos desprevenido, caso alguma coisa aconteça. Então, assim, se a decisão é por vir nesse momento, se dentro do teu planejamento, se dentro do que você pensou, dá para vir, não tem como voltar atrás, não tem como parar no meio do caminho, não tem como esperar mais, porque existem esses casos, por exemplo, às vezes você já recebeu o visto ele tem um prazo para você viajar, tem gente que já tá com esse prazo esgotando. Eu tenho recebido relatórios e trocado ideias com gente em várias situações, né? Enfim, eu tenho amigos, inclusive, que viajariam agora. A viagem ficou para o final do ano, já foi mudada, já está agora para março. Enfim, é um momento muito atípico, mas o que eu quero reforçar aqui, se antes já exigia um bom planejamento psicológico e financeiro, agora com certeza exige ainda mais cautela e ainda mais cuidado com essa questão do planejamento. Eu digo que você deve vir, sim, respaldado financeiramente para um bom período, para, tipo assim, se nada der certo, eu tenho esse respaldo aqui financeiro para me manter eu diria até por um ano, pelo menos, né? Eu diria, tá, gente? Não tô dizendo que é, pelo amor de Deus, é a minha ideia. Pensando direitinho em todos os viés, se você vem com família, se você não vem, onde você quer morar, como que você planeja fazer, enfim. Então, assim, é loucura imigrar? Gente, imigrar é loucura em qualquer momento. Mas imigrar nesse momento é uma loucura, sim. Só que são riscos, e às vezes os riscos, eles são riscos calculados. Na prática, claro que as coisas não necessariamente elas saem 100% como que é no nosso planejamento. Por exemplo, a gente se programou para vir e não trabalhar logo de cara. Mas a gente chegou aqui e sentiu essa necessidade de dizer assim, não, a gente não tem tempo a perder, vamos começar a ganhar logo em euro, porque ficar pagando as coisas em euro, um dinheiro que a gente ganhou em real, não vale a pena. Então, um de nós já está trabalhando. A ideia é o outro começar a trabalhar também. Então, assim, gente, é mais uma troca. Eu acho que você não tem que excluir o que as pessoas dizem, você não tem que excluir o que outros brasileiros que estão aqui há muito mais tempo do que nós estão dizendo. Não é o melhor momento, fato, não é o melhor momento para imigrar. Mas só quem pode responder isso para você mesmo, só quem pode dizer isso batendo o martelo é você mesmo. Se vocês forem um casal, você e seu cônjuge, e as tuas condições, o teu planejamento,
até onde você caminhou no planejamento ou não. Se você não planejou ainda, se você não tem algo certo ainda para vir, o que eu digo é, espera um pouquinho mais, aproveita esse tempo agora para focar no planejamento, para focar na pesquisa, planejar para quando acontecer de vir, as coisas virem com mais facilidade, certo? Eu não sei se eu fiquei muito redundante ou contraditória, é só um papo. É um papo simbora, né? E eu quero fazer isso mais vezes, em especial em cima de questões mais assim, de perguntas que eu tenho recebido no meu Instagram. Você fica à vontade para me seguir lá, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa like nesse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui direto de Portugal. Tchau, gente!